Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Reflexão e no vídeo de hoje vou falar sobre vício em pornografia, ou seria hábito. Eu digo isso porque eu tenho observado que muitos produtores de conteúdo estão levando homens a pensarem que, de fato, eles estão viciados em algo que muitas vezes não é um vício, é apenas um hábito. Eu quero abordar aqui algumas diferenças entre hábito e vício e como que esse conceito de culpa pode estar relacionado a fatores externos, não ao ato em si. O vício, na verdade, está relacionado a uma dependência emocional e ou física, na verdade, afetando negativamente outras áreas da vida, por exemplo, trabalho, saúde, relacionamentos, a sua rotina, enquanto que o hábito está relacionado a um comportamento repetitivo, sem o impacto negativo que caracteriza o vício. E nem todo comportamento repetitivo é patológico. E o meu intuito aqui nesse vídeo é mostrar para vocês que esse sentimento de culpa pode muitas vezes não estar relacionado ao ato de se masturbar, mas sim a fatores externos, como, por exemplo, normas culturais e religiosas, expectativas sociais sobre a masculinidade, porque a sociedade impõe muitas vezes esse estereótipo de que os homens devem ser sexualmente ativos, dominantes e sempre estar em busca de um parceiro sexual. Outros fatores podem ser a pressão por superioridade sexual, a ideia de que os homens devem ter um desempenho sexual perfeito, essa busca incansável pela validação externa, ser sempre o bom, o fodão. Influência da pornografia. A pornografia, embora seja amplamente consumida, pode criar um padrão distorcido sobre o que é considerado normal, senhores. E aqui vai um outro fator que influencia muito, que é o estigma de dependência ou vício. Aquele discurso sobre vício em masturbação ou vício em pornografia atualmente é muito comum, especialmente em comunidades que adotam uma visão do NoFap. Isso cria um estigma onde a masturbação, que é um comportamento normal, é considerada algo negativo ou até uma fraqueza. Para muitos, essa ideia de vício pode gerar um fardo emocional pesadíssimo, como se o homem que fosse adepto à masturbação fosse um homem descontrolado ou fraco. Mas isso sempre vai acontecer. Sempre que o homem buscar prazer sozinho, ele vai ser estigmatizado, ele vai ser envergonhado, ele vai ser atacado. Porque o homem tem que viver para servir o ginocentrismo, para servir as mulheres. Quando ele não faz isso, quando ele se recusa a fazer isso, ele é colocado como inferior. E o problema é que na comunidade os próprios homens fazem isso com os outros. Porque o homem é induzido a se sentir envergonhado quando se masturba, mas não quando ele ejacula durante o ato sexual com uma parceira, mesmo que ele faça isso 3 vezes ao dia com a mesma parceira, ou todos os dias com a mesma parceira. Isso também não seria algo prejudicial? Mas não, só é prejudicial quando o homem faz por conta própria e não depende de mulher para nada. Então você só precisa estar transando com uma mulher, ejaculando dentro dela e colocando primatas com QI menos 83 no mundo. Aí sim você vai ser um homem de verdade, um homem honrado. E você observa muito shaming com esses gurus da internet com relação aos homens que chegam ao orgasmo sozinhos. Mas na verdade esses homens não estão dependendo de uma mulher para que eles consigam ter prazer. O que é totalmente o oposto do que os gurus pregam e fazem. Porque eles pregam o NoFap, porém pregam para que você tenha uma esposa, uma namorada. Eles são totalmente dependentes emocional e psicologicamente de validação externa, de um outro ser humano o validando, ou seja, é puro ego. E nessa incansável busca por satisfazer o outro, por dar prazer ao outro, existe o que chamamos de a desconexão com o prazer próprio. A ideia de que muitos homens se sentem mais confortáveis no ato sexual com outra pessoa porque isso o valida, porque o prazer dele é dar prazer para a parceira. O prazer dele não é apenas se satisfazer. Então ele se torna o escravo da validação externa. Então esse estigma acaba transformando um comportamento comum em algo negativo e com isso gera mais culpa do que a resolução dos problemas. E sim,
se o homem é viciado e isso traz problemas no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, ele tem que tratar, mas ele tem que tratar a raiz do problema. A raiz do problema, não o sintoma. A masturbação, o vício em masturbação é o sintoma, não o problema em si. E isso ele vai conseguir encontrar com terapia. Porque o vício começa quando um comportamento prazeroso se repete compulsivamente, senhores. Para lidar com emoções negativas, o cérebro libera neurotransmissores, criando um ciclo de recompensa. Com o tempo, a pessoa se torna dependente da prática, usando-a para um alívio emocional. Reparem que sempre tem uma raiz, sempre tem um problema que não está relacionado muitas vezes com esse ato, entendeu? Com esse sintoma, mesmo que isso cause consequências negativas. Então isso é a definição do vício, senhores. E quanto àquela história que dizem que após o vício o homem começa a buscar por outras fontes de recompensa, por estímulos mais intensos e começa a entrar em certas práticas diferentes do convencional, senhores, isso é a curiosidade de cada um. Porque se você quer ver aquilo, você vai ver. Ninguém te obriga a assistir coisas bizarras. Isso é uma coisa que está dentro de você e que você tem que buscar tratar. Isso não é culpa do conteúdo adulto, não. Você que tem curiosidade com coisas que são bizarras, que são fora do aceitável, fora do normal. O fato é esse. Você não está bem emocionalmente nem psicologicamente e você tem que buscar a raiz do problema para solucionar isso. E falando aqui sobre o NoFap, agora sim, existe uma quantidade de estudos e dados relacionados a essa prática, ou na verdade falta de prática, que mostram resultados mistos, mas que indicam que em algumas situações a prática pode ter benefícios psicológicos e hormonais para certas pessoas. Algumas situações, certas pessoas. Então, não há uma regra, senhores. Até porque todas as melhorias foram de curto prazo, não foram de médio e longo prazo. A médio e longo prazo não houve diferença considerável. Então, existem evidências científicas limitadas. Aí vocês vão falar, mas reflexão, tem um relato de fulano de tal, e parará, pipipi, popopó. Relatos estão infectados pela narrativa, porque muitas vezes é apenas um efeito placebo. A mente do cara foi tão bombardeada desse tipo de fala, de narrativa dos produtores de conteúdo, de que melhora, de que isso, de que aquilo, como eu falei agora. A curto prazo, sim, às vezes, dependendo da pessoa, há alguma diferença a curto prazo, mas a médio e longo prazo não. Então, esses relatos já estão contaminados e a narrativa deles vai corroborar com a narrativa NoFap. E sem contar que muitos desses relatos são de caras que vendem curso disso, né, cara? Então, vocês têm que desconfiar de tudo. Internet. Não acreditem em tudo que vocês escutam. Porque muitas vezes esses relatos são mentirosos e o cara que tá falando isso tá com o bolso cheio de dinheiro dos betinhas, dos otários que bancam a vida boa dele, tá comendo mulher pra caramba, tá aí já jorrando pra caramba todo santo dia, né? E tá falando que vive no NoFap, que com ele funcionou e pipipi, popopó. Então, não acreditem em tudo que vocês escutam, senhores. Aprendam a relaxar. Se você não tá indo atrás de conteúdo bizarro, fica tranquilo. Se isso não atrapalha a sua rotina, fica tranquilo. Se isso não atrapalha o seu trabalho, fique tranquilo. Se isso não atrapalha as suas relações com as pessoas da sua família, fique tranquilo. Se isso não atrapalha a sua relação com a sua parceira, fique tranquilo. Se você tem isso sob controle, fique tranquilo. É apenas um hábito que você construiu ao longo de anos. Outra coisa, se você está sempre buscando por algo mais, por conteúdo bizarro,
Cara, o problema está dentro de você, você tem que procurar terapia. Ponto. Você tem que buscar a razão do problema, não focar no sintoma.